Maria. Aparece poucas vezes nas Escrituras. Uma mulher simples, sem destaque social. Escolhida por Deus não por posição, mas por disponibilidade. Nas bordas de Caná, ao perceber a necessidade humana, Maria não impõe, não exige, apenas confia. E com a serenidade de quem crê plenamente no Filho, declara: façam tudo o que ele disser. Enquanto discípulos fogem, Maria permanece. Uma espada atravessa sua alma. Ela vê o sangue, ouve os gritos, sente a dor, mas não se afasta, porque o amor verdadeiro não abandona no pior momento. Fica, testemunha e sofre junto. Boa noite, queridos amigos. Hoje, nessa Semana do Calvário, vamos estudar sobre a personagem Maria. E eu fiquei encantada estudando sobre ela essa semana para passar para vocês. Mas antes de eu me empolgar e começar a falar aqui, vamos fazer uma oração para buscar o Senhor? Oremos. Grandioso Deus, eterno Pai, obrigada, Senhor, pela tua misericórdia, pelo teu tão grande amor que chamou Maria, Pai, para ser um instrumento em tuas mãos, para trazer o teu filho ao mundo de uma maneira sobrenatural, mas ao mesmo tempo de uma maneira natural, se tornando um homem e vivendo a infância, a juventude, a fase adulta, desenvolvendo seu ministério e, por fim, morrendo por nós. Muito obrigada, Senhor, porque o Senhor chamou essa personagem tão importante para ser um instrumento em tuas mãos e ter sido participante desse lindo plano da redenção. Obrigada porque Jesus se ofereceu no nosso lugar, que possamos compreender a grandiosidade disso nesta noite e nos entregarmos em tuas mãos mais uma vez. Abençoe a leitura da palavra que vamos fazer e que o seu Santo Espírito possa iluminar nossa mente para entender a tua vontade, entender o que o Senhor deseja dizer a nós. É o que eu te peço por Jesus. Amém. A verdade é que o papel desempenhado por Maria tem sido discutido ao longo dos séculos, ao longo dos anos, pelos cristãos. E alguns cristãos enxergam ela de uma maneira um pouco diferente do que é respaldado pela Bíblia. Um pouco exagerado, supersticioso, e ela como corredentora da salvação. Sendo que a Bíblia não apresenta ela dessa maneira. Ela sim, de fato, teve a sua importância, e vamos estudar isso hoje. Eu achei maravilhoso ter estudado sobre esse tema. E alguns outros cristãos não fazem muita questão de mencioná-la, e nem de citá-la, e nem de estudar sobre ela, que também não faz jus à sua importância bíblica, porque ela foi a mãe do Salvador do mundo. Então, vamos estudar de maneira coerente sobre essa personagem. A Maria ela é citada nos Evangelhos e no livro de Atos, em um versículo. Ela aparece em alguns relatos no nascimento de Cristo, obviamente, na apresentação de Jesus no templo, em um milagre lá em Caná, nas bodas de Caná, no casamento. E ela aparece em algumas outras ocasiões. E eu queria pontuar uma coisa. Quando Jesus fala em Marcos, quando tem aquele episódio onde falam para Jesus, na verdade, aqui está sua mãe, aqui está seu pai, e Jesus apresenta as pessoas e falando, quem é minha mãe e meu pai, no caso meus parentes, são aqueles que fazem a vontade de Deus. Jesus não estava de maneira nenhuma menosprezando sua mãe, mas sim ele estava trazendo a profundidade no seu ministério, inculcando na cabeça das pessoas o que ele realmente veio fazer e conectando, mostrando para as pessoas
a profundidade do relacionamento dele com o Pai e com o ser humano. Então, é interessante parar para refletir nisso, porque Jesus, de maneira alguma, desrespeitou sua mãe. Em outro momento também, nas bodas, ele fala que tenho eu, mulher, contigo. E quando se fala mulher, hoje talvez possa soar um pouco, nossa, Jesus foi ríspido com ela. Mas era algo muito respeitoso, era um termo muito respeitoso para se falar. E Jesus estava mostrando ali, novamente, a profundidade do seu ministério e mostrando para ela que o tempo era de Deus. E no fim, Jesus realizou o milagre e ela teve fé e disse: façam tudo o que ele disser. Mas estou adiantando aqui alguns fatos. Vamos voltar um pouquinho para o chamado de Maria. Abra sua Bíblia em Lucas 1 e vamos ler a partir do versículo 28. Abriu a Bíblia? Então vamos ler. O anjo se aproximou dela, de Maria, e disse: salve tu que és muito favorecida, o Senhor está contigo. Bendita és tu entre as mulheres. E ela, vendo o anjo, ficou perturbada com o que ele disse. Começou a pensar: que tipo de saudação é essa? E o anjo disse: não tenha medo, Maria, porque tu achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás e darás luz a um filho, e lhes dará o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e ele reinará sobre a casa de Jacó para sempre, e o seu reino não terá fim. Então Maria disse ao anjo: como será isso, visto que eu não conheço homem algum? Nesse versículo, conhecer, Maria estava querendo dizer que ela era virgem. E o anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre ti, o poder do Altíssimo fará sombra sobre ti. Por isso também o santo nascido de ti será o Filho de Deus. E ele acrescenta ainda: e a tua prima também concebeu um filho em sua velhice, e esse é o 6º mês para ela, que era chamada estéril, pois com Deus nada será impossível. E disse Maria: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo se ausentou. Eu achei tão profundo e bonito a resposta de Maria, porque pensa comigo, Maria era uma jovem, ela era bem jovem mesmo, e ela era virgem, ela iria se casar. Maria também tinha fé que o Messias viria ao mundo, mas com certeza não passava na mente de Maria, ela nem cogitava a ideia de ser ela o instrumento que geraria de maneira sobrenatural o Filho de Deus. Mas olha a resposta de Maria. Depois de ouvir essa anunciação do anjo completamente inusitada, ela responde: eis-me aqui, a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra. E daqui já podemos tirar uma grandiosa lição. Hoje, você também é chamado por Deus para cumprir uma missão que para muitos pode ser inusitada, que para muitos pode soar como loucura. Mas qual será a tua resposta? Por acaso você também vai responder como Maria? Eis-me aqui, Senhor, a tua serva, o teu servo. Faça-se em mim, cumpra-se em mim a tua vontade, segundo a tua palavra. Nós temos registrados na Bíblia inúmeras promessas que diz respeito a nós, que elas podem ser cumpridas se nós tivermos fé. E Maria teve fé, e ela concebeu Jesus, e foi algo realmente maravilhoso. Maria também, ela desempenhou um papel incrível na educação de Cristo. Imagina, Cristo ele não foi educado pelos grandes mestres da sinagoga. Não, Maria, uma simples camponesa, uma simples moça,
ela que educou. E aos pés de Maria, ali sentado junto com ela, ali no colo dela, ela ensinava sobre as palavras que o próprio Cristo, lá atrás, tinha dito a Moisés e aos profetas. Que incrível! As próprias palavras que Jesus disse eram ensinadas agora pela sua mãe. No Calvário, Maria desafia a covardia e a força da morte. Maria, de fato, foi uma participante do sofrimento de Cristo. Ela recebeu aquela profecia de Simeão, lá no início, na apresentação de Jesus, de que a espada lhe atravessaria a alma. Aos poucos ela estava sendo preparada para ver o seu filho ser pendurado no madeiro. Mas, antes de ser apenas o seu filho, Jesus era o Salvador do mundo. E antes dele ser pendurado entre o céu e a terra, ele foi entregue para ser o nosso Salvador. Inclusive, o Salvador de Maria. Maria não quis ser mais além do que ela era. Uma serva, humilde serva. E é muito interessante que em Lucas 1, no versículo 46 em diante, fala sobre a canção de Maria, 46 até o 56. E eu achei muito bonito as palavras que ela fala. Eu vou ler um versículo apenas. 2 versículos, na verdade. Versículo 48 e 49. Pois ele, no caso Deus, tem considerado a humildade de sua serva. Porquanto, eis que daqui em diante, gerações e gerações, me chamarão de abençoada. Porque aquele que é poderoso me fez grandes coisas e santo é o seu nome. Então, Maria, ela reconhece que a única grandiosidade e a única glória pertencia a Deus. E ela nunca pretendeu ser mais do que o que ela era, uma pecadora que tinha se colocado aos pés de Deus. E ele viu a sua humildade. É interessante, a virtude que Deus observa em Maria é a humildade. Que possamos aprender com essa personagem tão importante. Em Atos 1,14, ela aparece novamente, orando com os outros discípulos. E de Maria nós podemos aprender obediência e submissão. Quando tudo parece ser difícil de crer ou até perigoso, que possamos ouvir as palavras que ela falou naquele milagre de Caná. Vamos abrir? Em João 2, versículo 5. A mãe de Jesus disse aos serviçais: tudo quanto ele vos disser, fazei. Que possamos internalizar essa lição preciosa. Tudo que Jesus disser, possamos fazer. E nesse momento eu vou cantar uma música que fala sobre essa personagem. Maria, tu sabias que o teu filho andaria sobre as águas. Maria, tu sabias que o teu bebê governará as nações. Tu sabias que o teu filho viria te moldar, o ser que deste a luz seria a própria luz. Maria, tu sabias. Com certeza Maria nem imaginava que a missão que ela aceitou de Deus iria trazer frutos inimagináveis. Que possamos aceitar a missão que Deus tem para nós. Vamos orar?
Grandioso Deus, muito obrigada, Senhor, por esse pequeno estudo que tivemos aqui e podemos aprender sobre essa personagem tão singular. E a singularidade especial dessa personagem, Pai, era a humildade, era a submissão e obediência, aquilo que precisamos nessa vida para ter vitória, para ter o Senhor mais perto de nós. O Senhor fez com que o próprio Deus tivesse face a face com o ser humano. Jesus se fez carne e se fez homem para que pudesse nos socorrer em tudo que fôssemos tentados. Por favor, Pai, que o Senhor possa conceder Jesus mais uma vez em nossa vida, que Jesus possa nascer e viver no nosso coração. É o que eu te peço por Cristo. Amém.